Caríssimos irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor. No Senhor que é a nossa força de vida e de ressurreição. No Senhor que é a nossa Páscoa. Caminhamos para o nosso fim deste deserto. Jesus nos convidou há alguns dias atrás a entrarmos nesse deserto. Conduzidos e guiados pelo Espírito, Joel nos dizia para rasgarmos os nossos corações, não as vestes. Rasgue interiormente, abra a sua vida para acolher esse Senhor que vem. Disponha-se a Ele. E dispor-se ao Senhor é abrir não só o coração, mas também os ouvidos à sua palavra. No segundo domingo, o Pai nos dizia: este é o meu Filho, o enviado, escutai-o. Depois chegamos perto de Jesus, que nos dizia que nós precisamos dar bons frutos. Ele é o Deus conosco, o Deus que se faz presente na nossa vida, mas espera de nós homens e mulheres frutuosos. E esse fruto nasce não da opção pelos santos e curados, mas pela opção dos pecadores e doentes. Eu vim para o que está doente e não para o que está são. A misericórdia de Deus nos envolve. A misericórdia de Deus nos abraça no seu amor. O Pai não sabe o nosso pecado. O Pai sabe que somos filhos e estamos longe da sua casa. Por isso Ele nos aguarda ansiosamente. Por isso Ele nos espera com o seu amor de Pai. E nós precisamos reconhecer-nos. Primeiro reconhecer o amor de Deus por nós. E aí sim nos descobrirmos filhos deste Deus de amor. Quinto domingo da Quaresma. A liturgia de hoje parece que nos faz uma pergunta final desse caminho quaresmal. Qual é a sua opção? Ou qual é a sua decisão? Pertencer ao reino de Cristo ou pertencer ao reino daqueles que organizam as normas, as estruturas, as formas e planejam matar o Senhor, porque Ele faz coisas que não deveriam ser feitas. Não porque não faz bem, mas porque contradiz as nossas regras e as nossas normas. Caríssimos irmãos e irmãs, na liturgia de hoje, Deus vem oferecer a mão àquele que está curvado, caído, acusado, exilado, àquele que não tem mais possibilidade, aquele que talvez não tenha nem mais esperança, aquele que está jogado no chão, pronto para receber uma pedrada, porque foi pego em flagrante adultério. Começamos pelo Evangelho de hoje, Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. A vida nova que nos vem do batismo, essa restauração que precisamos fazer da imagem de Cristo em nós, da imagem e semelhança de Deus em nós, passa por confiarmos somente no seu amor. O texto é bastante duro, porque acusa uma mulher de ser pega em flagrante adultério. E Moisés disse que essas mulheres devem ser condenadas ao apedrejamento. E Jesus silencia diante disso. Mas é interessante que um pouquinho antes do texto, ele estava rezando. Um tema, o Evangelho é de João, mas é um tema muito propício para esse ano, que é o tema de Lucas. Jesus está lá no Monte das Oliveiras rezando, colocando-se diante desse Senhor, e desce. E ao descer no templo, o que ele faz? Ensina.
com certeza falava do amor de Deus por nós, da misericórdia desse Deus que nos envolve, conduzia aquele povo ao encontro do Senhor. E Jesus vai numa linha, os fariseus vão em outra direção. Senhor, ela foi pega em adultério e tais mulheres devem ser apedrejadas. Tu não és o mestre, o que falas? Jesus tinha dois caminhos. Ou se firmava nessas normas e leis mosaicas que não produziam vida até hoje no meio daquele povo, ou apresentava o seu projeto, o projeto de vida. É interessante que Jesus se inclina um pouco e aguarda. Aguarda para ver se eles percebem com a cabeça, pelo menos, ou com o coração, o que eles estão dizendo. Eles não percebem. Insistem. Fale, mestre, o que nós vamos fazer com ela? Vamos apedrejá-la? E aí Jesus diz uma palavra que entra na sabedoria popular, mas precisamos tomar bastante cuidado com ela. Se alguém não tiver pecado, atire a primeira pedra. É simples o ensinamento de Jesus. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Isso está no Deuteronômio, isso aparece 3 vezes na Sagrada Escritura. Deus quer misericórdia. Deus quer que se incline, que nós aprendamos a inclinar sobre aquele que sofre, sobre aquele que erra, sobre aquele que peca. Não é só o Pai que se inclina sobre nós e nos resgata a dignidade de filhos, como no domingo passado. Nós também precisamos aprender a nos inclinar sobre os nossos irmãos para trazer-los à vida, para renovar neles essa vida, essa nova esperança, essa nova confiança. É exatamente aqui, meus irmãos e irmãs, que nós somos convidados a compreender um Deus que abre possibilidades aonde elas não existem. Um Deus que abre caminhos aonde eles não existem. Primeira leitura de hoje, um belíssimo texto tirado de Isaías 43, 16, 21. Isto diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre as águas impetuosas, que pôs perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos. Não lembreis coisas do passado, não olheis para fatos antigos. Eis que farei novas todas as coisas, e não estão surgindo? Abrirei uma estrada no deserto, e farei correr rios na terra seca. Ou seja, meus irmãos e irmãs, a primeira leitura nos apresenta um povo exilado, um povo que o profeta diz, vocês estão aí no exílio, curvados sobre o jugo dos babilônios, mas Deus vai restaurá-lo. E vocês não estão vendo ainda? Vocês não perceberam isso? Vejam os rios que estão nascendo na terra seca. Vejam as plantas que estão brotando no deserto. E vocês podiam dizer, mas padre, isso é impossível. Aí está exatamente o projeto de hoje. O povo de Deus, que é a igreja, não é construído daquilo que é possível, daquilo que é provável, daquilo que é a lei ou daquilo que é a regra. O povo de Deus é construído e é fruto da misericórdia de um Deus que vem ao encontro daquele que está caído, daquele que não tem mais esperança, daquele que perdeu a direção, daquele que não encontra mais o caminho. É exatamente estes que o Senhor veio restaurar. Eu vim buscar os pecadores e não os santos. Eu vim curar os doentes e não os sãos. Jesus se inclina sobre aquela mulher para reerguer nela a vida. Eu não te condeno, minha filha.
vai e não peques mais. Deus se inclina sobre aquele povo que está no exílio e diz: olha, coisas novas estão acontecendo. Abra o seu coração, abra a sua vida, disponha-se a vê-la, disponha-se a perceber essas coisas novas. Deus está fazendo novo. E para percebermos esse novo, é preciso abrirmos os olhos, não para as leis, não para um projeto farisaico que quer ler textos nas entrelinhas, mas para um projeto de misericórdia, para um projeto de amor, para um projeto de bondade, para um projeto de deixar-se guiar pelo Espírito de Deus, de reconhecer a misericórdia e o amor de Deus por nós. E aqui o texto da segunda leitura, que eu vou deixar para vocês lerem em casa, Filipenses 3, de 8 a 14. Eu vou ler o primeiro verso, 8. Na verdade, diz Paulo, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi tudo. Considero tudo como lixo para ganhar a Cristo e ser encontrado unido a ele, não com a minha justiça provinda da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus. Caríssimos irmãos, esse belíssimo texto de Paulo vem dizer a cada um de nós qual é a opção que nós faremos, qual é a decisão que nós tomamos. A nossa decisão é adentrar ao projeto de Cristo com a intensidade do coração, com a clareza da vida e pertencendo a esse povo, mesmo que seja um povo marcado, manchado, caído, com cicatrizes, mas é um povo restaurado pela misericórdia de Deus. Jesus diz à mulher: não peques mais. Ou seja, não volte a se curvar, não volte a se inclinar, não volte a ser jogada no chão, não volte a se submeter a este projeto que não é um projeto de vida. Abra-se ao novo, decida-se, trate tudo como lixo para optar pelo Cristo, pelo Senhor. É Ele que deve ser a meta, é Ele que deve ser o rumo, é Ele que deve ser o caminho. O vai e não peques mais não é simplesmente amanhã, se você quiser, você volta e confessa. Mas Jesus diz assim: decida-se por um novo. Projete uma nova perspectiva na sua vida. Deus oferece para você um novo. Deus oferece para você, meu irmão, minha irmã, a oportunidade de dar um passo além e de mudar a direção e de mudar o caminho. O tempo da quaresma se finda, mas o Senhor nos convida. Vinde, vinde para o banquete daqueles que foram os escolhidos. Os escolhidos são aqueles que sabem ouvir, ver, abrir o seu coração e muito mais do que condenar ou apontar os erros e se segue ou não a lei, mas é alguém que sabe abrir o seu coração para o Senhor e nele encontra a verdadeira esperança. Deus não quer sacrifícios, Deus quer um coração contrito e humilhado. Deus quer alguém que abra a sua vida para encontrar o novo que Ele vai nos trazer. E repito a frase de Isaías: eis que farei nova todas as coisas, e já estão surgindo. Acaso não a reconheceis? Que novidade Deus faz surgir na sua vida? A novidade da vida nova que nos veio pelo batismo e que nessa Páscoa restaura em nós a imagem de filhos e filhas de Deus manchado pelo pecado. Que o Senhor te abençoe, te guarde e abençoe toda a sua família, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, meu irmão, minha irmã, e boa Páscoa para todos.